Há 300 milhões de anos, a Terra era o reino dos insetos gigantes. E se eles nunca tivessem sido extintos? Vamos descobrir o que aconteceria. Antes de falarmos sobre como seriam os insetos hoje, precisamos voltar no tempo, até o período Carbonífero, a Era do Oxigênio. Esse período durou de 400 milhões a 290 milhões de anos atrás, e os insetos eram gigantes, como as grifenflias com asas de até 70 centímetros. Essas criaturas ágeis devoravam insetos menores, com olhos enormes e uma visão impressionante. Eram predadores de tirar o fôlego. E havia também o Masotairos, com 55 centímetros de comprimento e 6 asas, que se alimentava do suco das plantas como um vampiro. Mas o que aconteceria se essas criaturas quisessem perseguir você nos dias de hoje? Vamos explorar isso mais tarde. Imagina encontrar o Arthropleura armata, um milípede gigante com impressionantes 2,5 metros. Esse é um vegano, ok. Agora, as escorpiões grandes como raquetes de tênis? Definitivamente, você não quer estar no caminho deles. Mas por que esses insetos eram tão grandes? A resposta está nas condições climáticas da época. Há 350 milhões de anos, o clima era quente, promovendo o crescimento das plantas e aumentando os níveis de oxigênio. Avançando 50 milhões de anos, os níveis de oxigênio disparam para 35%. Um verdadeiro banquete para os insetos. Com 35% de oxigênio, os insetos podiam respirar mais profundamente e, consequentemente, crescer mais. Mas 150 milhões de anos atrás, tudo mudou. Os pássaros apareceram e tornaram-se os novos predadores de insetos. Com aves famintas, os insetos gigantes tornaram-se alvos fáceis. A sobrevivência dependia de se tornarem menores. Assim, os grandes insetos desapareceram, enquanto os menores conseguiram sobreviver escondidos. E se esses insetos tivessem encontrado uma maneira de evitar a extinção? O que poderia ter ocorrido? A primeira solução: se os níveis de oxigênio subissem novamente para 35%, os insetos poderiam crescer mais uma vez. Mas mesmo com mais oxigênio, os pássaros ainda seriam uma ameaça. Os insetos precisariam de estratégias melhores. Vamos estudar alguns insetos grandes de hoje, como o Veta, que sobreviveu em uma ilha sem predadores. No entanto, mesmo os vetais não puderam escapar para sempre. Predadores eventualmente chegaram à Nova Zelândia. E se os insetos gigantes adoptassem estratégias de reprodução furtivas, como as cigarras, que passam 17 anos escondidas? Essa poderia ser uma forma de sobrevivência. Mas onde estaria a diversão em ficar debaixo da terra por tanto tempo? Outra estratégia seria a guerra química, como o luber, um gafanhoto que cria toxinas para se proteger. Os lubers escolhem venenos de plantas e os transformam em uma defesa. É como spray de pimenta na natureza. Os lubers escolhem venenos de plantas e os transformam em uma defesa. É como spray de pimenta na natureza. Com 35% de oxigênio e toxinas, os insetos gigantes poderiam resistir aos pássaros. Então, o que aconteceria depois? Com 35% de oxigênio e toxinas, os insetos gigantes poderiam resistir aos pássaros. Então, o que aconteceria depois? Com a extinção dos dinossauros, as grandes criaturas desapareceriam, deixando espaço para os insetos prosperarem. Mas como ficariam os mamíferos e a evolução humana? Estaríamos aqui na Terra para ver tudo isso? Mas como ficariam os mamíferos e a evolução humana? Estaríamos aqui na Terra para ver tudo isso? No entanto, se os humanos evoluíssem nesse ambiente, nossos corpos teriam se adaptado, tornando-nos super seres. Seríamos mais rápidos, mais fortes e nossos cérebros poderiam ser ainda maiores, muito diferentes do que somos hoje. Agora, voltando ao presente, como seria o nosso mundo? Ao invés de pássaros, grandes insetos voarão por aí. Aventurando-se do lado de fora, poderíamos encontrar grifenflias e insetos de 6 asas. Você teria coragem? Haveria períodos em que esses insetos gigantes atacariam os humanos. Mas nós, humanos, não seríamos indefesos. Na Idade da Pedra, estaríamos usando pedras afiadas. Hoje, talvez sprays especiais para afastá-los. Com o tempo, tanto os insetos quanto os humanos aprenderiam a coexistir mutuamente sem serem ameaçados. Imaginem um mundo cheio de insetos gigantes e até mesmo baratas e aranhas do tamanho de um gato. Se os insetos desenvolvessem defesas contra predadores, poderiam permanecer grandes, mas isso não se aplicaria a todos.
Então, talvez os mosquitos permanecessem pequenos, enquanto outras espécies prosperariam. Aumentando o tamanho dos insetos, precisaríamos de uma nova maneira de controlar pragas nas nossas casas. Se os insetos fossem gigantes, seria impossível ignorá-los em nossa alimentação. Teríamos pratos exóticos na mesa. Em um futuro imaginário, seria comum ter cestas de insetos gigantes com grelhados de Griffenflies. Com nossa capacidade tecnológica, conseguimos adaptar e sobreviver em um mundo tão diferente. Agora, e se não fossem apenas insetos gigantes por aqui? E se os dinossauros nunca tivessem desaparecido? Isso abre um leque de possibilidades e perguntas. O que aconteceríamos? Seria um verdadeiro caos na Terra. Seria esse mundo sedimentado em um ciclo de forças primitivas entre insetos e dinossauros? Como seria a qualidade de vida em um planeta onde humanos e dinossauros coexistissem com criaturas gigantes? Essas interações tornariam nossa história mais épica e cheia de suspense, um verdadeiro enigma evolutivo. Imaginar um mundo assim nos faz perceber quão frágil é a nossa própria existência. Estamos vivendo um momento histórico, determinado por eventos de milhões de anos atrás. Nossos destinos estão conectados com o que já existiu e o que pode ainda vir a ser. Então, o que você acha? Estaríamos prontos para um mundo com insetos gigantes e dinossauros se ele existisse hoje? Os desafios seriam imensos, mas a chance de adventure e novidade também seria interessante. Às vezes a natureza é implacável, mas também é cheia de oportunidades inesperadas. Esses monstros da natureza criariam uma nova dinâmica entre predador e presa, instigando nosso instinto de sobrevivência. Imagine lutar contra criaturas gigantes, mas também admirar a beleza em suas vastas proporções. Esse vídeo nos convida a refletir. O que essa vida poderia ter sido se nossos antigos parentes não tivessem desaparecido? Estamos prontos para a aventura ou lutaremos pela sobrevivência? A escolha, quem sabe, poderia ser nossa. Convidamos você a entrar nessa viagem do e se. Afinal, cada detalhe da história moldou o que somos hoje. Esperamos que tenha gostado do vídeo. Até a próxima aventura no mundo das especulações. Não se esqueça de curtir e se inscrever, e deixe nos comentários o que você gostaria de ver depois.